Fala galera, meu nome é Davi Caldas, você está no Intelectus Podcast, o seu podcast de teologia, libertarianismo, anarcocapitalismo e assuntos afins. Esse é o episódio de número 3 e hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre como os capítulos 1 e 2 do livro bíblico de Gênesis evidenciam que existe a propriedade privada e implicam, logicamente, que o Estado não deveria existir, que ele é antiético, imoral, errado e desnecessário. Antes de começar o episódio, você já sabe, se você estiver ouvindo esse podcast no YouTube, curta, comente, compartilhe, se inscreva no canal caso você não seja inscrito e ative o sininho de notificações. E se você estiver ouvindo em alguma outra plataforma de vídeo ou de podcast, não deixe também de divulgar esse trabalho. Você também pode colaborar financeiramente com esse projeto. Basta enviar um Pix para a chave davicaldasb, esse B é de Bezerra, @gmail.com. Dito isso, vamos começar o episódio. Os capítulos 1 e 2 de Gênesis talvez sejam os mais conhecidos desse livro. Eles narram a criação do mundo por Deus e a criação do homem por esse mesmo Deus. Embora esses dois capítulos não tratem de propriedade privada e de Estado, nós podemos tirar algumas lições importantes sobre esses dois assuntos por conta das implicações do que lemos nesse texto. Vamos começar com Gênesis capítulo 1, verso 1. Diz a Bíblia: "No princípio, Deus criou os céus e a terra." Note que a partir desse pequeno verso já existem duas implicações interessantes aqui. A primeira é que a propriedade privada é um princípio metafísico. Afinal de contas, se Deus existe e criou todo o universo, isso significa que antes de existir qualquer coisa, Deus já era dono de si mesmo. Isto é, ele já possuía o direito de controlar a sua própria mente de maneira exclusiva. Para além disso, no momento em que Deus cria o universo, ele está criando também a propriedade externa. Afinal, ao criar o universo, Deus se torna proprietário do universo, e o universo, por sua vez, se torna propriedade de Deus. Em suma, a propriedade dos bens externos é tão antiga quanto a própria criação de Deus e tem, evidentemente, total relação com a natureza criada por Deus. A segunda implicação do versículo é que, como Deus é dono de todas as coisas, isso significa que nós só podemos ser donos de alguma coisa se Deus assim o permitir. E ainda assim, essa propriedade que nós podemos ter das coisas, se é que Deus a permite, não será o mesmo tipo de propriedade que Deus tem em relação a todas as coisas. Afinal, ele é o dono absoluto de todas as coisas. A nossa propriedade, se é que ela existe, ela será sempre em relação às outras criaturas. É o que nós podemos chamar de propriedade horizontal. Em outras palavras, se de fato Deus nos dá o direito de ter propriedades, isso significa que eu tenho a propriedade do meu corpo, ou de um carro, ou de uma roupa em relação às outras pessoas, mas não em relação a Deus, porque Deus é dono de todas as coisas. Passemos agora ao verso 26, ainda do capítulo 1. A primeira parte do versículo diz o seguinte: "Façamos o ser humano à nossa imagem, conforme a nossa semelhança." Existe muita discussão entre os teólogos sobre o que significa o fato de que Deus nos fez à sua imagem conforme a sua semelhança. Mas apesar de poder haver vários significados possíveis, no geral os teólogos concordam que algumas características que o ser humano possui e que Deus também possui fazem parte desse a imagem e semelhança de Deus. Essas características seriam a faculdade da razão, a faculdade da moral, o livre-arbítrio e, claro, a autoconsciência. Ou seja, se todos os homens foram criados à imagem e semelhança de Deus, todos os homens possuem essas 4 faculdades que Deus também possui. Seja como for, o fato é que todos os homens foram criados à imagem e semelhança de Deus. A implicação lógica disso é que todos os homens são ontologicamente iguais. Todos os homens possuem a mesma dignidade humana. Logo, não faz nenhum sentido que um homem possa dominar sobre outro homem ou que um grupo de homens possa dominar sobre um outro grupo de homens. Isso seria uma forma de ferir a imagem e semelhança de Deus que cada homem possui em si. Por aqui já vemos que a ideia de um Estado é absolutamente incompatível com esses versos de Gênesis. Afinal de contas, o que é o Estado senão um homem dominando sobre vários homens ou um grupo de homens dominando sobre outro grupo de homens? Não há como justificar isso eticamente à luz desses versos. Mas voltando à questão da propriedade, note que se o homem recebeu de Deus características como a faculdade da razão, a faculdade da moral, a autoconsciência e o livre-arbítrio,
É evidente que o homem precisa ter a autopropriedade, ao menos a autopropriedade em relação aos outros homens. Isso porque cada homem precisa controlar os seus próprios pensamentos, sentimentos, tomar decisões, usar seu corpo para trabalhar e produzir coisas e ser responsável moralmente pelos seus atos. Tudo isso aponta, claro, para a autopropriedade. Além disso, também é razoável considerar que se o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus, isto é, parecido com Deus, com características semelhantes a Deus, então Deus também deve desejar que o homem produza propriedades, assim como Deus mesmo produziu propriedades ao criar o universo. De fato, a continuação do verso 26 indica que Deus realmente deseja isso do homem. Podemos ler: tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os animais que rastejam pela terra. Se o homem poderia e deveria dominar sobre diversas coisas que Deus criou, então o homem poderia e deveria ter propriedades. Contudo, o mais interessante do restante desse verso 26 é o fato de que o homem deveria ter domínio sobre animais e diversas criaturas, mas não sobre outros homens. Isso reforça a ideia de que se todos os homens são feitos à imagem e semelhança de Deus, então um homem não pode dominar sobre o outro. O homem só poderia dominar sobre aquilo que não foi feito à imagem e semelhança de Deus. O verso 27 é ainda mais interessante. Diz o texto: assim, Deus criou o ser humano à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Note que nesse verso, homem, que aqui nessa versão que eu tenho da Bíblia traduzido como ser humano, inclui os dois gêneros, os dois sexos, tanto o homem quanto a mulher. Isso implica que não existe diferença ontológica entre os seres humanos, nem mesmo quando se trata dos dois gêneros, o gênero masculino e o gênero feminino. Em outras palavras, os dois grupos que são mais diferentes dentro da espécie humana, ainda assim são ambos humanos, ambos criados à imagem e semelhança de Deus. Assim, não pode haver domínio nem mesmo do homem sobre a mulher ou da mulher sobre o homem. Na continuação do texto, nos versos 28, 29 e 30, Deus continua dando ao ser humano toda a autoridade e domínio sobre animais, plantas e a terra. E mais uma vez, nenhuma autoridade e nenhum direito é dado ao homem de dominar outros homens. Assim sendo, podemos concluir que o capítulo 1 de Gênesis possui implicações bastante favoráveis à propriedade privada e bastante contrárias à existência do Estado. O capítulo 2 de Gênesis também traz implicações semelhantes. Dos versos 18 a 24, nós lemos na narrativa a criação da mulher. Podemos ler no verso 18. O Senhor Deus disse ainda: não é bom que o homem esteja só. Farei para ele uma auxiliadora que seja semelhante a ele. No hebraico, os termos usados nesse verso indicam que Deus estava fazendo uma contraparte para Adão. Ou seja, alguém semelhante que estivesse à mesma altura e que pudesse complementar o homem. Não por acaso, os versos 21, 22 e 23 vão dizer que a mulher foi feita da costela do homem. A implicação lógica disso é que a mulher possui a mesma essência do homem. Além disso, os teólogos têm notado já há muito tempo que o fato de Deus ter criado a mulher a partir do lado do homem indica que Deus não queria que o homem estivesse acima da mulher, nem que a mulher estivesse acima do homem. Ambos deveriam estar lado a lado. Assim, parece haver aqui um simbolismo na ideia de que a mulher foi criada a partir do lado do homem. Finalmente, os versos 23 e 24 coroam essa igualdade ontológica. Podemos ler: e o homem disse: esta, afinal, é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Será chamada varoa, porque do varão foi tirada. Por isso, o homem deixa pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Em suma, Gênesis 2 complementa e reforça aquilo que vimos em Gênesis 1 e podemos dizer que também é um capítulo que possui implicações fortemente anti-estatais. Afinal, ele enfatiza a igualdade do ser humano em termos ontológicos e em termos de dignidade e rejeita, portanto, a ideia de que um homem ou um grupo de homens pode e deve dominar sobre outros homens. Feita essa brevíssima análise, eu gostaria de refletir um pouco, para terminar esse episódio, sobre por que eu acredito que a crença no Deus judaico-cristão, ou no mínimo em um Deus único, transcendente, pessoal,
racional e absolutamente moral é importante para justificar a ideia de que não só existe a propriedade privada, mas é errado, imoral, antiético violar a propriedade de pessoas pacíficas, isto é, pessoas que não estão nos agredindo. Note, em primeiro lugar, para eu dizer que qualquer coisa é objetivamente errada, eu preciso que exista um padrão objetivo de certo, errado, justo, injusto, bem e mal. Ocorre que para que esse padrão realmente seja objetivo, tão objetivo quanto 1 mais 1 é igual a 2, ele precisa também ser transcendente, ou seja, ele não pode estar baseado em nada desse próprio universo que nós vivemos. Por exemplo, se ele estiver baseado em espaço, isso significa que de lugar para lugar, o que é certo ou errado, justo ou injusto, bem ou mal, será diferente. O mesmo raciocínio se aplica se esse padrão estiver baseado em tempo, em cultura, em gostos, em opiniões, ou mesmo em características biológicas. Podemos imaginar, por exemplo, uma ilha onde todas as pessoas são psicopatas e acreditam que matar outras pessoas é correto. Se, portanto, o padrão de moralidade estiver baseado em biologia, então realmente essas pessoas nessa ilha estão corretas. Além disso, qualquer tentativa de justificar a ideia de uma moral objetiva apenas com base na biologia ou apenas com base na razão acaba caindo em um raciocínio circular. Afinal, é preciso pressupor que nós devemos seguir a biologia ou que nós devemos, por exemplo, nos preocupar com a preservação da espécie, ou que nós devemos, por exemplo, resolver os conflitos com base na razão, ou que nós devemos agir de uma maneira racional, o que já é em si uma valoração moral desses atos. Ou seja, a moral objetiva, ela existe além da biologia e além da razão, de modo que ela pode ser usada inclusive para valorar a biologia e a razão. Além disso, cabe lembrar que atos baseados na biologia e na razão podem ser muito bem imorais. Portanto, se existe um padrão objetivo de moral, ou seja, de justo, injusto, bem e mal, certo e errado, ele precisa ser transcendente, ele precisa estar baseado em uma fonte que esteja além do universo. E essa fonte, evidentemente, precisa ser pessoal, afinal, coisas não são morais. A moralidade é uma faculdade de seres pessoais. Assim sendo, a existência de um padrão moral objetivo aponta para a existência de um ser transcendente que é moral, que possui em sua própria natureza a moralidade. Uma vez que esse ser é transcendente e, portanto, eterno, a moralidade também será transcendente e eterna. Ora, o que os religiosos, em especial os religiosos da tradição judaico-cristã, chamam de Deus é justamente um ser pessoal que possui em sua própria natureza a moralidade. Portanto, Deus parece ser a melhor base para dizer que existe de fato uma moral objetiva. Em segundo lugar, devemos notar que a própria noção de que existe uma razão e de que nós somos seres racionais e de que nós devemos usar a razão para chegar à verdade, ou seja, que a nossa razão é válida, é uma noção que precisa ter coerência interna. E não parece fazer muito sentido dizer que a nossa razão advém de causas não racionais, de causas não inteligentes, de causas não intencionais. Seria mais ou menos como dizer que uma teoria científica pode ser validada no par ou ímpar. Ora, como podemos dizer que uma teoria é racional se a sua validação é fruto de causas irracionais, aleatórias, não inteligentes, não intencionais? Portanto, assim como a ideia de uma moral objetiva aponta para a existência de um Deus pessoal, transcendente, eterno, da mesma forma, a ideia de que nós somos racionais e de que a nossa razão é válida aponta para a existência de uma razão que gerou a nossa razão. Em outras palavras, a nossa razão precisa ter causa racional. Isso, claro, nos coloca numa encruzilhada. Ao mesmo tempo que não podemos questionar a nossa própria razão, porque teríamos que usar a razão para fazer isso, e ao usar a razão nós já estamos validando a razão, também não faz sentido dizer que essa razão é fruto de causas não racionais. Assim, o mais coerente parece ser nem negar a razão, nem negar a sua causa natural.
Portanto, deve existir um ser transcendente, absolutamente racional, que gerou a nossa razão. Este ser é a razão primeira de tudo que existe, é a razão eterna. Pois bem, uma vez que Deus exista, existe a razão objetiva e existe a moral objetiva. E é a partir daqui que os outros 4 caminhos argumentativos que nós vimos no episódio anterior ganham maior solidez. Afinal, podemos dizer com total certeza que existe moral e que existe razão. E assim eu tenho um bom fundamento para dizer que nós devemos ser morais e que nós devemos ser racionais. Esses são princípios não apenas naturais, mas também princípios eternos. Evidentemente, o ouvinte que é ateu, agnóstico ou não religioso irá discordar dos argumentos que eu acabei de colocar aqui. Mas não há problema. Meu objetivo, como acho que deixei claro, não é deslegitimar os outros argumentos para justificar a ideia de propriedade privada. É apenas mostrar que existe um argumento religioso e que, a meu ver, ele dá maior solidez aos demais argumentos. Do meu ponto de vista, se não existir Deus, todos os outros argumentos para a ideia de que é errado violar propriedade privada não passam de mera conveniência. Ou seja, nós sentamos e fingimos que existe razão, que devemos ser racionais, que devemos resolver os conflitos de uma forma pacífica e que é errado violar a propriedade do outro apenas para que nós mesmos não tenhamos a nossa propriedade violada. É perfeitamente possível que exista conveniência, mas que não exista de fato um certo e um errado, um justo e um injusto, um bem e um mal de maneira objetiva. Como diz o personagem famoso do autor Dostoiévski, se Deus não existe, tudo é permitido. Muito bem, eu vou ficando por aqui. Espero que o ouvinte tenha apreciado o episódio. Fique com Deus e até o nosso próximo encontro.